Danilo deve ser anunciado como novo jogador do Flamengo para essa temporada de 2025 e nesse vídeo eu vou trazer alguns pontos que talvez você não saiba sobre o lateral direito. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Danilo, lateral direito que deve ser reforço do Flamengo para essa temporada de 2025. O jogador já rescindiu com a Juventus, inclusive tem uma matéria do GE que eu vou passar sobre ela aqui para a gente olhar esses detalhes. E principalmente falar um pouquinho da carreira do jogador, os movimentos que ele fez, desde o momento em que ele foi revelado pelo América, passagem pelo Santos com título de Libertadores, passagem pelo Porto, a passagem pelo Real Madrid, pelo Manchester City de Guardiola. E aqui tem uma curiosidade que talvez muitos não saibam sobre o Danilo e que pode ser muito útil para o Flamengo nessa temporada de 2025. Começando a falar do jogador em si, um pouquinho da carreira. Falei sobre o fato de ter sido revelado pelo América em 2010, ele terminou indo para o Santos, passou 2011 também no Santos, título de Libertadores, foi para Portugal, passou 4 temporadas no Porto, depois 2 temporadas no Real Madrid, foi para o Manchester City, 2 temporadas por lá, e desde a temporada 19 e 20 vive na Itália, joga pela equipe da Juventus, e essa saída dele da Juventus é muito por um processo de reformulação no próprio clube. Juventus passa por uma grande mudança da última temporada para essa, incluindo a mudança no comando técnico, agora tem o Thiago Motta, e escolheu ter uma fase de um grupo mais jovem, e aí terminou culminando com a saída também do Danilo, também atrelada um pouco do desejo do jogador de voltar ao Brasil. O Danilo recebeu uma oferta da Napoli, que vem muito bem no campeonato italiano, mas preferiu, até pela própria relação que ele criou com a Juventus e pelo desejo de voltar ao Brasil, ele preferiu voltar ao futebol brasileiro. E começando a trazer um dos pontos sobre a condição do Danilo e principalmente destacando essa fase aqui dele no Manchester City. Talvez você que acompanha o Danilo só em seleção vê muito ele como um jogador da lateral direita. Vou até abrir um campinho aqui. Você que acompanha muito ou que acompanhou o Danilo apenas em seleção, você viu muito ele jogando como um lateral direito e um jogador muito contestado na seleção. Até pela própria característica dele de pouco apoio. Não é um lateral que a todo momento está lá em cima, não é um lateral que a todo momento chega para definir. Isso é um ponto em que, para os europeus, olhando para clubes europeus, principalmente quando se observa um pouco da campanha, da trajetória, da carreira do Filipe Luís na Espanha, isso agrada um pouco os europeus, no sentido de o lateral ele é muito mais um defensor do que um cara que vai participar da fase ofensiva. Isso é um ponto de muita semelhança entre o técnico do Flamengo e o Danilo. Só que tem um ponto em que talvez muitos não saibam, ele pode atuar como um lateral esquerdo / zagueiro esquerdo. E isso foi meio que uma sacada do Guardiola. Lá na temporada de 2017-18, 18-19, o Danilo em muitos momentos atuou como um zagueiro esquerdo, como um defensor esquerdo, para gerar algum equilíbrio para a saída do City pelo corredor direito. E isso pode ser utilizado pelo Flamengo, apesar de eu entender que a tendência é ele ser utilizado mesmo numa posição natural que é o lado direito do campo. É um ponto em que o Flamengo não tem. Quando se olha para os laterais direitos do Flamengo, se tem a figura do Varela, um lateral que até tem algum equilíbrio, mas se tem um ponto de defensivamente ainda comprometer. E o Flamengo na última temporada teve o nome do Wesley, como um lateral de muito apoio, mas de muita deficiência defensiva. Então a chegada do Danilo, ela tende a mudar um pouquinho essa configuração e essa característica da lateral direita do Flamengo. Ainda chega com muita lenha para queimar, só tem 33 anos, ainda dá para imaginar ele jogando pelo menos mais 2 temporadas em alto nível. É um lateral, de fato, muito mais de gerar essa sustentação aqui do que o apoio, mas acredito que tende a ser uma boa contratação.
Aqui na matéria do GE fala sobre esse acerto, fala também sobre a relação dele com o Filipe Luís para a vinda ao Flamengo e também sobre o desejo da equipe do Napoli, né, pela contratação do lateral, mas terminei explicando um pouco dessa condição, do desejo dele de voltar ao Brasil e também de não jogar num adversário direto da Juventus. Deixa um pouco da sua expectativa aqui, o que você aguarda da chegada do Danilo para o Flamengo, como é que você vê todo esse movimento do jogador que passou muito tempo fora e agora retorna ao Brasil. Deixa também o joinha, se inscreve no canal, compartilha o link se curtiu o vídeo. Vou ficando por aqui, até a próxima.